Senhor Jesus, consideramos, Pai, esta noite vai ser ministrada a palavra do Senhor através do pastor Mário, Pai. Coloque as palavras que o Senhor queira que seja ministrado na boca dele, Pai. E interceda que seja uma live de bênçãos, que vai ser falada sobre Daniel. Fechando o capítulo de Daniel. Que essa noite seja a noite de bênçãos. E é com você, pastor Marco. Amém. Então, hoje a gente vai iniciar aqui o devocional, o estudo do livro do profeta Daniel, capítulo 12. E o livro do profeta Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Nele contém ali muitas profecias concernentes ao Apocalipse. Então, e o livro do profeta Daniel também, ele é destacado por 2 pontos ali, né? Divide-se em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6 fala da história, mais histórico. E outra, do capítulo 7 ao 12, já é profética, apocalíptica, né? Então, a gente considera isso como uma grande bênção para nós, porque Daniel ele relata ali muitas coisas, acontecimentos que já aconteceram, irão acontecer. É um livro profético, tá? Então vamos começar aqui na leitura. Daniel capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça fulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2, um desta banda à beira do rio, e outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou: porque aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo, então, o povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso, eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios perecerão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte,
o fim dos dias. Quero fazer aqui algumas classificações desse texto, desse capítulo. Do versículo 1 ao 3, ele fala de tempo de angústia, ressurreição e recompensa dos justos. Do versículo 4, a multiplicação da ciência ou a multiplicação do conhecimento. E do versículo 5 ao 12 são revelações sobre o fim dos tempos, ressurreição para os fiéis. E no versículo 13 há uma promessa de descanso e herança para Daniel. Então, como eu disse, o profeta Daniel, o livro do profeta Daniel, é um livro escatológico do Antigo Testamento. E aqui no versículo 1 ele fala de um tempo de angústia, que se levantará Miguel e pelejará contra o povo. Haverá um tempo de angústia, e esse tempo de angústia divide-se em 2 pontos focais que devem ser analisados no presente versículo, qual acabamos de ler no primeiro. Período sombrio da grande tribulação é o primeiro. O grande livramento de Deus para todo aquele que se encontrar escrito no livro da vida. Observemos no primeiro ponto, tempo de angústia. O tempo em foco deve ser confrontado com Marcos capítulo 13, versículo 19, que diz: porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou até agora. Nem jamais haverá. Todos os estudiosos das profecias sabem claramente que período está em foco. E esse período é o período da grande tribulação. Este período de 7 anos, que chamamos de contagem regressiva, é um período de acontecimentos singulares. Há mais profecias concernentes a este período do que qualquer outro escrito em toda a extensão da Bíblia. E a grande tribulação será um tempo de angústia sem precedentes na história humana. Seu centro será Jerusalém, a Terra Santa, mas, de um certo modo, envolverá o mundo todo, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Sua duração será de 7 anos, ocupando assim a última semana profética da visão de Daniel, conforme Daniel teve ali em Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao 27. E também descrita como o dia do Senhor, em 2 Tessalonicenses 2:2, e se traduz também por dia de Cristo. Em outras versões, refere-se exclusivamente a esse tempo do fim. Todos esses acontecimentos aqui narrados terão lugar logo após o arrebatamento da igreja do Senhor aqui deste mundo. A vinda da grande tribulação sobre a terra será de repente, inesperada, virá sobre todos os moradores da terra. Um ponto em que disserem a paz e segurança, aquele dia virá como uma destruição do Senhor. Isso está em toda a extensão profética, tanto dos profetas como dos apóstolos do Senhor. Ele virá como um fogo devorador, será um dia de angústia, de aflição, será o dia da vingança do nosso Deus, conforme está escrito, será um dia de ira e de nuvem, um dia de tristeza e de escuridão, de negrura e de trevas. As estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. O apóstolo João, em sua visão futurística, faz referências especificadas a este livro da vida. Ele estará presente no juízo final, no dia do grande trono branco. Aqui já fala da segunda parte do que falamos aqui, que será o tempo de
um tempo de angústia e ressurreição e a recompensa dos justos. E esses justos serão aqueles que serão achados no livro da vida, conforme está escrito aqui em Apocalipse 20, 13, que fala ali, esse texto de Apocalipse 20, 13, fala do grande trono branco. E nós temos que prestar atenção sobre o que significa o trono branco. O trono branco, ele é diferente do tribunal de Cristo. O trono branco, ele é uma condenação, tá? É um julgamento de Deus que uns vão para a condenação e outros vão para a salvação. Aqueles que não forem achados no livro da vida, eles irão para o lago de fogo, para o fogo eterno. E o tribunal de Cristo, ele é diferente do trono branco. O tribunal de Cristo já vem ser para os salvos. Todos aqueles que forem arrebatados, eles irão ser recompensados conforme as suas obras, tá? Então, o tribunal de Cristo aqui com o trono branco é totalmente diferente. O trono branco aqui, conforme Apocalipse 20, 13, é para todos aqueles que não forem achados no livro da vida, conforme aqui relatou João e conforme os descritos aqui na Bíblia, tá? E agora para a ressurreição, ainda do texto aqui, da divisão do versículo 1 ao 3. O presente versículo fala sobre a ressurreição no sentido geral dos justos, dos ímpios, mas é evidente que pelo procedimento das regras teológicas dentro da hermenêutica sagrada, uma deve estar distante de outra cerca de 1000 anos. A primeira terá lugar no arrebatamento da igreja, sendo depois complementada por outros exemplares deste gênero. As duas testemunhas e os mártires da grande tribulação, enquanto a outra, os dos ímpios, só 1000 anos depois. Conforme relatou João, Evangelhos de João 5, 29, 1 Coríntios 15, 23, cada uma por sua ordem das Escrituras Sagradas usam pelo menos 3 termos técnicos sobre a ressurreição, que são desenvolvidas em vários de seus elementos doutrinários. A primeira é a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos no Antigo Testamento o filho da viúva de Sarepta, de Sidom, Elias foi o personagem em foco nessa ressurreição. Em 1 Reis 17, 21 e 22, o filho da Sunamita, Eliseu, é o personagem em foco nesta ressurreição. 2 Reis, capítulo 4, 34 ao 35. Ressurreição dos mortos. E a outra é a ressurreição dentre os mortos. Esta compreende Cristo. 1 Coríntios 15, 20 e 23, os que ressuscitarem por ocasião da ressurreição de Cristo, esses santos foram incluídos na palavra primícia. Dita a ressurreição de Cristo, primícia não pode ser uma só, mas um feixe. E por essa razão deve seguir a ordem da ressurreição de Cristo. A outra é a ressurreição dos mortos. Essa é geral, abrangente quanto ao tempo. O texto em foco neste capítulo, no capítulo 12, fala dela como sendo uma ressurreição para a vergonha e desprezo eterno. Ela alcança todos os pecadores que morreram em seus delitos e pecados. Em Isaías 26, 14, temos a frase de difícil interpretação no que diz respeito à ressurreição. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Nós subentendemos que eles não ressuscitarão para a vida eterna, pois todos hão de ressuscitar um dia, a menos que seja esta uma exceção da Bíblia, pois bem podemos ver na palavra do próprio Deus quanto a Amaleque, eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque
debaixo dos céus. Êxodo capítulo 17, 14. E do versículo 3, ele fala ali a recompensa dos justos. E essa recompensa dos justos, ela se dá por conta que alguns entendidos, pois, resplandecerão. A sabedoria faz brilhar o rosto do homem de Deus, Eclesiastes 8:1. Por essa razão, ele é sempre comparado a uma estrela refulgente. Quando se trata de um mestre, os falsos mestres são também chamados de estrelas errantes. E aqui no versículo 4, nós falamos sobre a multiplicação da ciência, conforme Daniel relatou ali, diz assim: eu também, Daniel, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência multiplicará. Muitos correrão de uma parte para outra. O texto fala do arrependimento de Israel no tempo do fim. Eles, de fato, correrão em direção à Terra Santa. Em maio de 1948, houve o primeiro estágio dessa grande profecia. E logo a seguir veio ao mundo o multiplicar da ciência em escalas assombrosas. Esse 1º de maio, em maio de 1948, nós sabemos que Israel teve um passo ali, a nação de Israel, muito importante na sua história, porque Israel foi considerada ali naquele momento como nação, tá? Foi ali aquela resolução da ONU, a resolução 181, e teve ali aquelas votações para reconhecer Israel como nação. E houve um fato muito interessante nessa ocasião, ali que nessa votação estava Oswaldo Aranha, um brasileiro, e nessa resolução da ONU, nessa votação, ele desempatou ali, que muitos não queriam reconhecer Israel como nação. Então, o único voto ali que dava ali o resultado final, e foi do Oswaldo Aranha um ano antes, em 1947. Então, Israel ali, por ocasião disso, foi reconhecida como nação. E desde então, essa profecia de Daniel aqui, a gente vê que e observamos também que depois disso, 24 sinais precursores desse grande acontecimento: guerras, fomes, pestes, terremotos, desassossego em escala mundial, homem desmaiando de terror, incremento do saber, enfim, muitos, o avanço da tecnologia, por exemplo, diz assim, incremento do saber, o texto em foco, Daniel 12:4, a descoberta do automóvel, Naum 2:4, o aparecimento do avião, Isaías 31:5, a descoberta do rádio, Apocalipse 11:9, e da televisão, Jó 38:35, as armas nucleares, Apocalipse 13:13, o bramido do mar das ondas, isto é, a oscilação das nações inquietas e angustiadas. E aqui no versículo 5 já fala da revelação sobre o fim dos tempos. E a revelação do fim dos tempos. Observamos que o profeta começa novamente a relatar a visão escatológica e ver 2 outros mensageiros celestes à margem do rio, ver notas expositivas Vemos essas notas expositivas no capítulo 10 e versículo 4. O próprio Cristo, se realmente é o arcanjo Miguel, trata-se de um ser elevado. É a visão que Daniel teve.
poder e que tem autoridade para exercer missões especiais ou mais importantes aqui, o texto em foco, ele é o arauto de uma proclamação de grande importância para o povo de Deus. No decorrer da grande visão, Daniel observa ainda um homem vestido de linho e anda sobre a face das águas, a semelhança do Espírito de Deus no princípio da criação. E do versículo 6, ele disse o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? O tempo haverá, o presente texto nos mostra o anjo se dirigindo ao homem vestido de linho, e que pergunta que tempo haverá até o fim das maravilhas, isto é, nos mostra, conforme está declarado nesta passagem, e outras que formam o mesmo gênero de que os anjos, apesar de serem seres celestiais, contudo não são oniscientes, pois esses atributos só é peculiar à Santíssima Trindade. Gênesis 19, 2. A visão era tão grande que nem mesmo o próprio mensageiro a entendeu. As maravilhas que eu falo, o anjo, certamente são aqueles que terão lugar durante o tempo sombrio da grande tribulação e no próprio milênio de Cristo sobre a terra. Os grandes sinais durante aqueles dias de tantas trevas são de suma, também chamadas de maravilhas. E a passagem de Apocalipse, capítulo 10, 5, onde o anjo também levantou a sua mão ao céu, em virtude deste feito, pelo homem vestido de linho que jurou em nome de outro. Alguns teólogos chegaram até a discutir que este personagem não seja o Cristo, baseando-se em Hebreus, capítulo 6, versículo 12, que diz: quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Assim pensam alguns, Jesus, sendo igual a Deus, não podia jurar por outro como fez o homem sacerdote. Na margem do rio, nosso ponto de vista na presente passagem é Jesus levantando sua mão ao céu, jurando em nome do Pai. É evidente e lógico que jurou por si mesmo. João, capítulo 14, 10, 11 e 28. A fim de confirmar um juramento como era costumeiro, talvez mostrando o livrinho que trazia em sua mão direita. O versículo 8. Eu, pois, ouvi e não entendi. Por isso disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E Daniel, nem isso lhe foi concedido. Existe um termo que diz assim: existem no eterno propósito de Deus mistérios desconhecidos até mesmo pelos anjos, mas Daniel sabia que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Por isso, com toda a humildade, pediu a interpretação dessas coisas. Daniel, Deuteronômio 29, 29. No versículo 9, e fala também a respeito dos tempos, do fim dos tempos, tá? E aqui no versículo 9, quando foram fechadas e seladas no livro, deste capítulo observamos que foi ordenado a Daniel fechar as palavras e selar este livro até o tempo do fim. E o ser celestial afirma a Daniel que ao chegar o assinalado tempo do fim, todas essas coisas sofreriam uma como reação em cadeia e todas estas coisas serão cumpridas. Daniel viu cerca de
600 anos antes de começar propriamente o chamado tempo do fim. Mas a expressão ocorre na Bíblia, neste livro, cerca de 15 vezes, só no seu livro. E a época do Espírito Santo, em sua plenitude, Atos 2,17, também para os últimos dias maus. Ao selar o livro, e a João, assim, eis a razão por que fora ordenada a Daniel selar o livro e a João não selar, pois, num contexto geral, João já pertencia a uma geração da última hora e não podia fazer o mesmo que fizera Daniel. Assim, as escrituras são proféticas e se combinam entre si e todo a cada detalhe. E já no versículo 10, ele vem falar a respeito da ressurreição para os fiéis, tá? E essa ressurreição, ela vem para os fiéis, aqueles que guardarem a palavra, aqueles que permanecerem firmes até o fim, aqueles que não se afastarem dos caminhos do Senhor, aqueles que manterem firme o seu propósito em Deus, aqueles que guardarem os seus mandamentos, seus estatutos, aqueles que guardarem ali a palavra, que guardarem no seu coração, aqueles que guardarem, aqueles que perseverar. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E o versículo 12, nós vamos dar aqui, vou adiantar, porque aqui já está falando sobre a ressurreição, já está falando também sobre a ressurreição para os fiéis, aqui no versículo 12, já fala também para a ressurreição para aqueles que são fiéis, aqueles que, como eu disse, que guardarem certamente a palavra de Deus, aqueles que manterem com fidelidade e sinceridade a palavra de Deus, tá? Então o texto, ele vem falar a respeito disso, aqui no versículo 12. E no versículo 13, é uma palavra para Daniel que vai até o fim. E essa palavra eu vejo, como foi para Daniel, serve também para nós nos dias de hoje, para que nós possamos guardar a palavra até o fim. Que nós possamos guardar o propósito de Deus para a nossa vida até o fim. Que nós possamos ser pessoas como Daniel, pessoas como Elias, pessoas que perseveraram até o fim, pessoas que tiveram a sua vida em comunhão com Cristo até o fim, pessoas que não negaram a sua fé, pessoas que, mesmo nas provações, mesmo nos tempos e momentos difíceis, manteram ali o seu compromisso com Deus. E Daniel aqui nos incentiva, entre esse exemplar do livro, do capítulo 12, ele nos incentiva, vai até o fim. Esse vai até o fim, ele repousará e estará em cada sorte de nossa vida até o fim dos dias. Conforme Daniel, ele vai até o fim, ele traz para nós hoje um incentivo para que a gente possa buscar Deus verdadeiramente, tá? Eu encerro esse devocional e o capítulo 12 do profeta Daniel, deixando essa palavra para nós, deixando essa palavra ao seu coração, que nós possamos ficar e permanecer até o fim, tá? Que Deus possa abençoar nossa vida, que Deus cumpra o propósito dele sobre nós e que todos os dias, a cada amanhecer, nós reconheçamos que o nosso Cristo, ele está conosco, assim como esteve com Daniel, assim como Daniel perseverou, assim como Daniel cumpriu o seu propósito de permanecer em meio às provações, em meio às tribulações, em meio à angústia,
em meio ao sofrimento, mas ele permaneceu firme no propósito. E ali no capítulo 12, no versículo 13, tem uma palavra de esperança para Daniel. Uma palavra de esperança para cada um de nós. Amém. Amém, irmão. Pode encerrar. Amém. Vamos orar para a gente encerrar. Deus, nós te agradecemos. Que o Senhor, Pai, possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos guardar, Senhor. Deus, que todos os dias nós possamos reconhecer a sua bondade, a sua verdade, que nós, Deus, venha guardar em nosso coração a sua palavra. Que a sua palavra, Deus, seja um alimento diário para nós. Que nesses tempos difíceis, Pai, venhamos olhar para as profecias que estão relacionadas a nós, aos fiéis, aos santos, aqueles que guardam seus mandamentos. E Deus, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade e que o Senhor nos abençoe a cada dia em nome de Jesus. Amém. Amém.